No vídeo de hoje eu trago para você 10 dicas que eu utilizo para economizar no gás aqui da minha casa. Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar sobre economizar no gás de cozinha, um assunto que tem sido muito pesquisado nos dias de hoje devido à alta absurda no preço do gás, não só do gás como de tudo. E isso nos fez repensar a nossa maneira de consumir, nos fazer pesquisar mais sobre determinados assuntos e trazer para nossa realidade coisas que antes a gente não trazia. E é por isso que eu quis gravar esse vídeo, para trazer para vocês dicas que eu utilizo no meu dia a dia e que me faz ter uma economia absurda no gás. Tanto é que eu parei de ficar guardando o dinheiro do gás todos os meses, divididos em parcelas, porque aqui para casa a gente não precisa ficar comprando gás com tanta frequência. Então não tinha por que eu guardar dinheiro para comprar gás. Então deixe sua contribuição nesse vídeo através do seu like, assim eu posso trazer mais conteúdos aqui para o canal. E vamos para a primeira dica desse vídeo, que é aproveitar o vapor de determinados alimentos para cozinhar outros alimentos. A dica que eu dou para você é, por exemplo, enquanto você aproveita o vapor do cozimento de arroz, você coloca legumes numa escorredeira de alumínio, por exemplo, e deixa eles cozinhando no vapor do arroz. Além de ser saudável, é uma forma também de você conseguir economizar o seu gás. E se você não tem uma escorredeira de alumínio para colocar os legumes e aproveitar o cozimento, por exemplo, do seu arroz, para cozinhar também os seus legumes, você pode fazer como eu faço aqui na minha casa. Se eu estou cozinhando o arroz numa panela maiorzinha, eu pego uma panela menor que tenha um fundo que encaixe na boca daquela panela e assim eu cozinho os meus legumes e cozinho o arroz e dá super certo. A dica número 2 é deixar em descanso determinados alimentos para cozinhar alguns minutos depois ou algumas horas depois, como é, por exemplo, o caso do feijão. Para fazer com que o seu feijão cozinhe em 5 minutos, por exemplo, em 7 minutos, você deixa ele de molho de um dia para o outro. Depois disso, você coloca o seu feijão na panela de pressão para cozinhar. Após pegar a pressão daquela panela, você deixa por 5 minutos e aí você desliga o fogo e deixa a pressão sair sozinha. E assim o seu feijão vai cozinhando e fica maravilhoso. Uma outra dica é deixar de molho também o arroz. Após você lavar o seu arroz, você deixa ele descansando na água, né? Você coloca uma nova água nele, deixa ele descansando ali por alguns minutos e quando você escorrer aquela água, você vai perceber que aquele grão vai ter praticamente dobrado o tamanho. Então você coloca para cozinhar, demora menos tempo no fogo cozinhando. Uma outra forma de fazer o alimento render e render também o seu gás é o preparo do cuscuz. Você também pode fazer dessa forma, colocando a água para ferver lá na cuscuzeira. Enquanto isso, você deixa a sua massa de cuscuz descansando. Depois desse descanso aí de pelo menos 10 minutos, a sua massa vai ter dobrado de tamanho e você coloca lá no fogo, na cuscuzeira e rapidinho cozinha. A terceira dica é o controle do fogo, o controle das bocas do fogão, os queimadores. Então, quando o alimento estiver começando a cozinhar, ele pode ficar em fogo alto e após isso você diminui a chama e a sua comida vai ficar cozinhando em fogo baixo. Para determinados alimentos, por exemplo, você pode desligar o fogão antes de secar toda a água, que é, por exemplo, o que eu faço com arroz. Quando eu vejo que falta um pouquinho apenas de água para cozinhar aquele arroz, eu desligo o meu fogão e assim o meu arroz vai cozinhando com o vapor que está lá na própria panela. Eu comprei umas panelas também que elas não têm aqueles furinhos para sair o ar. Então a minha comida cozinha super rápido agora e está sendo bem mais econômico para o meu gás. Dica número 4, utilize mais a sua panela de pressão. Então dá para cozinhar arroz, macarrão, legumes, feijão, carne, tudo que a gente quiser dá para cozinhar numa panela de pressão. Então, se você quer investir em panela, invista em panela de pressão. Você não vai se arrepender. Por quê? Porque economiza muito no gás e economiza no tempo também, né? No preparo dos alimentos. E além disso, os alimentos não perdem o sabor porque está lá na panela de pressão. Então, é praticidade, ganhar tempo e ainda economizar no gás.
A dica número 5 é cortar os alimentos em pedaços menores. Pedaços menores aceleram o cozimento. E você pode prestar atenção quando você vai cozinhar, por exemplo, batatas. E muitas vezes fica aqueles pedaços maiores e a gente coloca junto com aqueles pedaços que são menores. E adivinha, né? Os pedaços menores cozinham primeiro e os pedaços maiores eles demoram mais tempo no cozimento. Então, se a gente tem uma padronização para cortar os pedaços que sejam no tamanho adequado para que eles cozinhem no momento certo, é ótimo, economiza gás e economiza tempo da gente também, né? O nosso tempo é precioso, o nosso dinheiro também. A sexta dica é evitar a ventilação excessiva na hora que você está cozinhando. E claro que é maravilhoso, né? Ter uma cozinha sempre fresquinha, sempre arejada, com uma iluminação boa. Mas quando a gente está cozinhando, estar com a cozinha exposta a correntes de ar não é uma boa ideia, porque elas vão meio que apagando a chama do fogão. E eu digo isso por experiência própria, porque quando eu morava em uma outra casa, lá tinha porta da cozinha e corria muito vento lá na cozinha. Então, como eu não sabia e eu colocava o meu fogão a favor daquelas correntes de ar, os alimentos demoravam muito mais para cozinhar. Depois a minha sogra comentou comigo que se eu mantesse o fogão ali, o gás iria acabar mais rápido por causa das chamas que iriam diminuir, né, por causa do vento. O alimento ia demorar mais para cozinhar. Então eu mudei o meu fogão para um outro local e sempre que eu ia cozinhar algum alimento, eu fechava as portas da cozinha. O alimento cozinhava rápido, não custa nada fechar as portas para facilitar o cozimento dos alimentos e evitar o desperdício de gás também, né? Porque se a gente sabe que está fazendo errado e continua fazendo errado, então a gente está abrindo a nossa porta para o desperdício, né? A dica número 7 é ficar atento aos queimadores do fogão. Isso porque a chama do fogão deve estar sempre azulada. Se ela está amarelada ou alaranjada, significam duas coisas. A primeira é que o queimador pode estar entupido e a segunda é que está próximo para acabar o gás. Então é importante que a gente mantenha sempre uma manutenção do nosso fogão para manter ele limpo e, além disso, dos queimadores, verificar se a boca do fogão está entupida, porque aquilo gera desperdício de gás e mais para frente gerar até um vazamento, né, que é bem perigoso. Então se atente a isso também. A dica número 8 é especial para o macarrão, tanto para o macarrão como para alimentos de cozimento instantâneo, o miojo, por exemplo. Você coloca sua água para ferver com sal, com tudo que você coloca para cozinhar o seu macarrão. Quando a sua água estiver fervendo, você coloca o macarrão dentro da panela, desliga o fogo e tampa a panela. E você deixa o seu macarrão ali sem destampar a panela pelo tempo indicado na embalagem, que geralmente é de 7 a 8 minutos. Então, quando você tirar a tampa, você vai perceber que o seu macarrão vai ter cozinhado ali, sem você estar gastando o seu gás. Então fica a dica para você. Se você está gostando dessas dicas e ainda não é inscrito aqui do canal, eu já convido a se inscrever por aqui. Fique à vontade para conferir outros vídeos e ative as notificações para não perder os próximos que virão. A nona dica parece ser bem boba, mas na verdade não é, porque são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, quando você for colocar a sua comida para cozinhar, observe o tamanho da panela. Não é à toa que os queimadores têm tamanhos diferentes. Panelas menores ficam em queimadores menores, panelas maiores em queimadores maiores. Cada detalhe que tem no seu fogão tem uma função específica e não seria diferente com os queimadores, né, com as bocas do fogão. Então fique atenta na hora que você estiver cozinhando. E antes de eu te falar a 10ª dica, eu quero deixar aqui um aviso muito importante. Existe um boato na internet que regular a liberação do gás lá naquele registro pode ser eficaz para economizar o gás. Mas existem muitas informações também de que isso é uma fake news. Que na verdade a gente não pode fazer isso porque pode ser perigoso, pode acontecer um vazamento e até uma explosão se a gente ficar mexendo no registro de gás de cozinha. Então eu não vou recomendar isso para você. Eu não sei se você faz, mas eu não vou te recomendar porque eu não faço aqui na minha casa. Então agora vamos para a 10ª dica. Não fique abrindo o forno antes do tempo indicado. Quando você está assando determinados alimentos, sempre tem aquela indicação, né? Não abra antes de 30 minutos, ou de 40 minutos, ou de 1 hora. E às vezes a gente fica com aquela pontinha de curiosidade, principalmente quando o nosso fogão é novo, porque a gente quer saber como é que ele funciona,
se é realmente 1 hora ou se é menos tempo. E aí a gente abre antes do tempo recomendado e isso é ruim, tanto para a chama, que pode se apagar no momento em que a gente vai fechando, e também porque gera mais desperdício no gás. A gente abriu o forno antes do tempo indicado. Como eu falei para vocês anteriormente, né? Não é à toa que existe aquela função e também não é à toa que quando a gente vai assar determinados alimentos lá no forno, eles colocam um tempo determinado, né, lá na embalagem, para a gente abrir o forno, né? Eu tenho 2 dicas extras para vocês também. A primeira é tampar as panelas. Parece ser algo bem simples, né? Mas quando você tampa a sua panela na hora do cozimento, todo aquele vapor que está ali vai concentrando na panela e o alimento cozinha mais rápido. E parece uma coisa boba e às vezes a gente esquece de tampar a panela, né? E cozinha aquele alimento quando percebe, tem perdido todo aquele vapor e o alimento demora mais para cozinhar também quando a panela está destampada. E a segunda dica extra que eu tenho para vocês é fazer o cardápio semanal. Planejar as suas refeições, deixar alguns alimentos pré-cozidos. Eu faço meu cardápio semanal, inclusive essa semana tem vídeo mostrando o meu cardápio semanal. Não é nada elaborado, não tem receitas mirabolantes, porque eu sou uma pessoa prática na cozinha, então não tem receitinhas diferentonas. Tem o básico do meu dia a dia, que é o feijão, arroz, macarrão, e assim eu vou diversificando. Mas isso não significa que eu não faço o meu cardápio semanal, eu faço sim, mas adequado, claro, para a minha realidade. Se esse vídeo foi útil para você, então compartilha ele. Compartilha no grupo da família, compartilha com a sua amiga. E eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigada a cada uma de vocês que assistiu esse vídeo até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!